reserva e entendendo que é o Senhor, através do pastor Jefferson, que estará falando, ministrando aos nossos corações. Então, estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida dele. Soberano Deus, amado Pai, te louvamos por essa manhã, por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós, para que o Senhor estivesse ministrando aos nossos corações. Obrigado pela vida do teu filho e pela iniciativa dele, Senhor, de estar aqui conosco para ministrar sobre as nossas vidas. Que o Senhor, como já tem usado ele em tantos momentos, use mais uma vez nessa manhã e que com autoridade e intrepidez ele venha trazer sobre as nossas vidas a tua palavra, juntamente com ela a cura, Senhor, e o equilíbrio para as nossas emoções. Continua abençoando e sustentando o teu filho, suprindo as suas necessidades e dando a ele, Senhor, esse equilíbrio e moderação, para que ele continue sendo um referencial da tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, né? O nosso irmão Dilei, ele é da Metodista na Água Branca, e ele não participou no dia, mas a esposa dele sim. E a esposa dele falou assim, não foi nem ele, eu dei crédito para ele, não foi a esposa dele. Ela falou assim, poxa, ele falou, gostaria de ter participado. A esposa dele, chama o pastor Jefferson para ir lá na igreja. Aí ele veio falar comigo, então ele veio falar comigo e falou, pastor, no sábado, eu falei, sábado de 2023, esquece, irmão. Eu falei, uma quinta-feira. Uma quinta-feira, poderia. Sim, poderia. Eu falei, mas você me deu uma grande ideia. Peguei o telefone, pastor, eu não tenho mais, tudo bem aqui? Paz, minha irmã, como é que você está? Na bênção, então, quarta-feira, aí fiz o convite para a pastora Lutemar, pastor Augusto e pastora Rosana. Foi liderança acolhedora, liderança motivadora, liderança em oração, ou liderança em intercessão, se eu não me engano. Chamei, mas dois não puderam, mas a pastora Lutemar pôde, esteve conosco nessa quarta-feira. Eu vou falar uma coisa para vocês, nomeação está chegando, né? Eu acho que fico meio que no coração daquele povo, cuidado, hein? Cuidado vocês. Eles ficaram meio sem graça comigo, mas acho que teve um resquício de, vamos fazer uma cartinha para o bispo. Segundo minha filha, ela tem 1,90 m. Minha filha, pai, quando ela prega, ela fala, né? Ela fica assim, né, pai? Parece que ela fica grande, né? Eu falei, minha filha, é mesmo. Aí, como a minha filha, pai, eu nunca gostaria de ser uma pastora. Não, lidar com gente, o pessoal é chato, isso e aquilo. Mas quando falava dela, ela repensou. Pai, achei tão bom assim, né? Eu falei, muito bom, né, minha filha? Eu acho que minha filha estaria nesse grupo que faria uma carta para o bispo para... Vocês sabem do que eu estou falando. Cuidado, então, vocês fiquem atentos. Quase que querem me trocar, mas foi uma bênção. Pessoal, sério, eu estou falando sério. Na vigília, durante a vigília, alguns jovens chegaram para mim lá na igreja. Pastor, por que você está falando tão fixo para pastor assim? Eu falei, porque o assunto me interessa, né? O assunto é bom, a palestrante é uma bênção. Ele, pastor, você estava fixo, olhando para lá na frente. Eu falei, é verdade, eu quero receber, gente, eu quero receber. Então foi uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Elielson. Eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, né? Que tem cuidado da pastora Lutemar, nosso irmão Elielson tem cuidado, e a pastora também tem cuidado dessa igreja. Tá bom, gente? Então é com grande alegria que eu estou aqui nessa manhã, muita alegria mesmo que estamos aqui, para poder falar e falar com mais tranquilidade, porque naquele dia foi muito corrido, né? Falar com mais tranquilidade sobre esse tema que é muito importante. Para começar, vou começar como eu fiz no segundo momento, é que quando nós falamos sobre liderança e equilíbrio emocional, quando se fala de equilíbrio emocional, quando falamos de nossas emoções, é um tema muito amplo, não é? É um tema muito amplo, nós podemos abrir vários subtemas dentro do equilíbrio emocional, podemos falar de várias doenças emocionais, mas como o nosso tempo não nos permite, eu quero focar em um ponto que nós percebemos que está atacando, né? Está de certa forma sendo alastrado no meio das pessoas, alastrado no meio da nossa sociedade. Eu quero focar na parte da ansiedade, até porque a ansiedade, né, o transtorno da ansiedade, pode ter, algumas pessoas desenvolvem também um transtorno de ansiedade generalizado, TAG,
isso está se tornando mais comum. Não é normal, mas está se tornando comum. Mas algumas pessoas têm algumas falas quando se trata desse tema. Ainda tem algumas falas que nós precisamos refletir sobre esse modo de pensar. Por exemplo, será que a ansiedade ou depressão, né? Porque a ansiedade leva muitas vezes à depressão. Será que são coisas do tempo moderno, esse tempo pós-moderno, moderno? Será que é coisa da nossa geração? Será que são coisas desse tempo? As coisas estão corridas? Sim. As coisas estão corridas, sim. E já adianto que isso atrapalha, que isso favorece para um quadro de ansiedade, sim. Mas será que as coisas estão corridas agora? Será que é a coisa desse tempo? Será que ansiedade, será que desequilíbrio emocional, dificuldade emocional é uma bobeira? Será que é? Tem muita gente que fala, bobeira. Será que é coisa de gente fraca? Você está fraca, essa pessoa é fraca, sabe? É uma pessoa, tudo está com ansiedade. Levanta, faz alguma coisa, reage. Será que é assim que se trata? Será que é coisa de gente que tem mente fraca? Né? Será que isso é coisa nova? Eu trouxe uma reflexão que eu vi e eu ouvia isso na minha infância. Quando tinha um adulto deitado, será que a tia, a mãe, a avó, você lembra disso? Estava deitada, aí veio uma outra tia, vieram algumas mulheres ali. Eu falei, não, criança, vai brincar, porque fulano está passando mal, está deitada aqui, nós vamos conversar com ela. Você lembra desse fato na sua vida? Alguma coisa parecida? Alguma coisa semelhante? Eu lembro. Eu lembro da minha mãe deitada, né? Não fazia muitas coisas, vivia aborrecida, minha mãe xingava muito, fumava muito. E aí algumas tias, alguns amigos, um amigo da minha mãe falando, olha, a sua mãe não te abandonou, ela passou por alguma dificuldade. Eu lembro disso. E aí quando eu lembro como a minha mãe se comportava, eu faço uma comparação do entendimento que eu tenho hoje, eu começo a fazer uma associação entre uma coisa e outra. Não é? Não se falava muito sobre isso, mas nós começamos a entender o que acontecia com os adultos diante de sua dificuldade. Não é verdade? Eu lembro dos homens. Os homens naquela época não tinha tanto, né, de estar com um amigo ali, como as mulheres se comportavam, mas lembro muito de homens bebendo muito, bebendo para esquecer os problemas, não é? Fazendo algumas coisas ali para poder esquecer. Eu lembro do meu pai, vou sentar aqui, meu pai, eu saía, ia para a rua, ia brincar, brincar, molecada, né? Brincar e tal. Saía, meu pai estava assim. Voltava da rua já de noite, meu pai estava assim. O máximo, quem movimentava meu pai era minha tia Betinha. Vardemar, quando meu pai falava assim, Vardemar, quer um café? Quer, Betinha, né? Lá levava um café para ele tomava o café e ficava assim. Várias horas. E olha que interessante, há um tempo atrás eu me peguei como? Sentado à mesa. Andresa, minha esposa, quem você tem? Da mesma maneira, da mesma forma. Então, cada um lidar com os problemas de uma forma, não é? Mas qual a forma correta? O que acontece conosco? Nós precisamos aprender, entender o que está acontecendo, para poder agir da maneira certa e melhorar e ser curado. Amém? Mas para poder entrar mesmo nesse tema, eu quero pedir a você para abrir dois textos. Nós vamos ler o Salmo 42, para basear aquilo que nós iremos falar, né? Precisamos sempre nos basear na palavra, não usar a palavra para poder fundamentar aquilo que nós queremos, mas nos basear verdadeiramente na palavra de Deus. Salmo 42, vamos ler dois textos, tá bom? Um texto só para embasar aquilo que nós iremos falar, para que você saiba que o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, fala sobre aquilo que nós iremos tratar agora. Salmo de número 42. Podemos ler? Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face?
as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas. Dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. O fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalha-me os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde estás? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Quando você começa a pensar no Salmo 42, refletir, você entende que o salmista está bem ou mal? Muito mal. Bem mal. Muito mal. O negócio não está bom. Ele não está bem. E ele fala, e se pergunta: por que estás abatido a minha alma? É interessante, porque se ele faz essa pergunta várias vezes, e fala, por que te perturbas dentro de mim? Ele pode fazer uma ideia do que está acontecendo. Uma ideia que ele dá é: os meus adversários me insultam e estão perguntando onde estás, o meu Deus. É porque, você fazer uma comparação, tá? Você não é crente? Você não vai domingo de manhã, domingo de noite, reunião de clã, reunião de oração, terça-feira de noite, você vai na consagração e está passando por isso? Onde é que está a tua fé? Você não é aquela que levanta a mão, você não é aquele que expulsa demônio, fala que isso e aquilo? Cadê o teu Deus? Você não é aquele que fala que a gente precisa... Entende o que está acontecendo com o salmista? E quando nós ouvimos isso, como nós ficamos? Esse tipo de palavra que vem dentro de nós, principalmente quando vem daqueles e daquelas, ou daquele ou daquela que é próximo de nós, quando vem da família, quando vem de dentro de casa. Como nós ficamos? Muitas vezes ficamos como esse salmista, ficamos assim e não nos permitimos passar por isso que o salmista passou. Se o salmista passou, e está na palavra de Deus que é possível passar por esse tipo de situação, quem somos nós para exigir que não passemos por tais situações? Se tais situações fazem parte da vida, faz parte da nossa trajetória, faz parte da nossa caminhada de vida, seja você cristão ou não, discípulo, discípula ou não, quem somos nós para não querer que passemos por situações difíceis nessa terra, para não querer que determinadas situações atinjam o nosso coração, atinja a nossa alma? Quem somos nós para não nos permitirmos chegar diante do altar do Senhor, no momento que a pastora chegar e falar assim: gente, eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês, Gênesis, Êxodo, Levítico, uma musiquinha de criança, alguma coisa, e você escuta essa música, se lembra de alguma coisa? Pastora, a minha alma está assim, eu estou diante do altar. Quem somos nós para não nos permitirmos chegar diante do altar do Senhor e expor a nossa fraqueza, a nossa dor, a nossa dificuldade? Quem somos nós? Quem sou eu? Pastor Jefferson. Quem sou eu para não me permitir a chegar ao altar, diante do altar do meu Deus, e expor as minhas dificuldades? A minha alma precisa disso. O salmista já está passando por isso. Então, biblicamente falando, nós necessitamos, gente. Isso, já adianto para
você que é uma forma terapêutica de agir, tá? Glória a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus pela oportunidade de chegar diante do altar do Senhor, expor as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa dor diante da presença do Senhor. Seja aqui, seja onde você estiver, você chegar e falar, glória a Deus, porque isso é terapêutico. Se a sua alma está dolorida, permita-se viver, permita-se sentir isso, permita expor para o seu Deus. Não é o que o salmista está falando, porque está ainda o louvarei. Está louvando naquela hora? Não, eu vou louvar como antes, mas agora está doendo. Percebe isso? Então já adianto para você, antes mesmo de entrar aqui naquilo que nós iremos falar, é direito. Jesus conquistou para nós a possibilidade de chegar diante do Pai, expor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, nos derramarmos diante dele. Não guarde isso dentro de você. É isso que nos adoece. Um outro texto que eu quero trabalhar com vocês, e agora de fato, senão vai dar meio dia, quando eu falo disso eu me empolgo, está em Lucas 22, versículo 39. Abre lá, por favor. Lucas 22, versículo 39. Vamos pegar um exemplo master. É o exemplo que eu mais amo, biblicamente falando. Lucas 22, versículo 39. Nós vamos ler esse texto e depois vamos tratar sobre ele, tá bom? Por enquanto nós só vamos ler, para dar sequência. Lucas 22, 39 diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo à terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Vamos deixar esse texto e posteriormente nós vamos falar sobre ele. Mas por agora, eu quero falar de uma forma, o que eu chamei de módulo cultural, falando sobre a ansiedade. Falar um pouco do módulo cultural. Nós já citamos aqui a Bíblia, falando sobre o salmista, como estava a alma dele. Eu falei a possibilidade que você tem de todo momento, a todo instante, chegar diante do altar do Senhor. O altar do Senhor está aqui, pode ser na sua casa, onde você estiver. Achegue-se diante do Senhor e coloque para Ele o que está na sua alma, o que está no seu coração. Isso trará alívio para você. Mas nós queremos também falar de uma forma cultural, científica, sobre aquilo que acontece conosco. Cientificamente, aquilo que acontece no nosso corpo, o que acontece na nossa mente, no nosso coração. E para falar sobre isso, eu quero falar sobre uma descoberta, um estudo de que um homem chamado Paul MacLean, ele descobriu em 1970. Esse homem chamado Paul MacLean, ele era um neurocientista, que ele fez uma descoberta e ele dividiu topograficamente, dividiu o nosso cérebro em 3 áreas. 3 grandes áreas de estudo. Claro que pode se dividir em muitas outras áreas, mas ele dividiu nessas 3 áreas. A primeira área ele chamou de cérebro reptiliano. Essa parte do cérebro ele chamou de reptiliano. Vem realmente de réptil, porque Paul MacLean observou que os répteis ele faz basicamente 2 funções: ou ele luta buscando uma caça para se alimentar, ou ele foge. Se você invadir o espaço de um réptil, de um crocodilo, de uma cobra, e eu tenho muito medo disso, tenho muito medo. Mas se você invadir o espaço de um réptil, ele vai fazer 2 coisas: ou ele vai fugir de você, ou ele vai se defender, ou ele vai lutar pelo seu espaço.
Basicamente, Paul MacLean observou que os répteis fazem isso. Então ele chamou essa parte do nosso cérebro de reptiliano. E ele observou que essa parte fica por aqui, bem na nuca. Cérebro reptiliano. Paul MacLean também observou que o nosso cérebro tem uma outra parte topográfica muito importante, que ele chamou de sistema límbico, ou cérebro límbico, que fica bem aqui no centro, bem no meio. Essa parte que ele chamou de cérebro límbico, ele disse que é a parte onde fica alojada as nossas emoções. A parte emocional fica no cérebro límbico. Por exemplo, os cachorros, mico, golfinho, baleias, é muito próprio dos mamíferos. Você vê que o cachorro, né, você bate nele, sai daqui, mas daqui a pouco você vem ele rabando no rabo, ele tá com você, tem problema. Gato, quem gosta de gato, né? Não gosto tanto. Mas quem gosta de gato, bicho vem, fica passando por você ali e tal. Eu prefiro cachorro. Mas os mamíferos têm essa maior capacidade. Você vê que o relacionamento entre o ser humano e o mamífero é uma interação bem maior, porque ele tem uma capacidade maior, uma capacidade melhor do que os répteis. Você vê que tem pessoas que se relacionam até com o tigre, com o leão, isso fica pelas Arábias. Nós ficamos com os cachorros e os gatos, não é? Então, o sistema límbico é uma evolução da parte reptiliana. Tem tudo que o reptiliano tem, mas aloja também essa parte mais afetiva, né? E Paul MacLean também falou da parte racional do ser humano, que ele chama de neocórtex. Você já fez uma bobagem, certamente já fez, uma bobagem na qual você falou assim, ou falou uma bobagem, melhor dizendo, você falou uma besteira que você fez assim. O que foi que eu falei, gente? Meu Deus! Onde geralmente a gente bate? A irmã está com a mão ali, não é? Você acaba falando assim, eu já falei isso várias vezes. Ô, animal! Aonde fica o neocórtex, gente? Bem aqui à frente, que é o raciocínio. Só que tem o seguinte: Paul MacLean, através dos seus estudos, vai descobrir, aí uma estimativa dele, ok? Ele descobriu que o cérebro reptiliano é 16 vezes mais rápido do que o neocórtex. Veja se faz sentido isso que está sendo falado. E o cérebro reptiliano é 8 vezes mais rápido do que o cérebro límbico. O cérebro reptiliano, ele é responsável por coisas mais básicas que nós temos. Também é conhecido como cérebro basal, porque é básico: lutar ou fugir. Exemplo, quem está perto da Vila me tem, esse exemplo cabe muito bem. Quem está no Rio de Janeiro também. Passou um carro aqui na frente e deu uma rajada de tiro. O que nós vamos fazer? Tiro, não é? Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo me acompanha para onde eu vou. Olha o que o cérebro reptiliano faz, me acompanhando, todo mundo me acompanhando com os olhos, Vou dar um exemplo do cérebro reptiliano. Quer ver? Tudo bem? Como é que você está? Essa reação foi, tá bom. Não funcionou tão bem. Rapaz, confia muito no pastor, né? Tá com sono? Tá bom, queria ver isso errado. Eu confio muito no pastor. Gente, o que acontece quando alguém na rua vem te dar um tapa? Olha só, aqui pelo bem, viu? Ela sabe o que eu fiz com ele, mas viu o que é o cérebro reptiliano? Ela sabia. O pastor Gerson vai te bater? Você estava na palestra que eu dei lá? Eu fiz a mesma coisa. Por que você virou hoje? Obrigado. Uma salva de palmas para ele e para ela. Não funcionou muito, não. Peguei a pessoa errada. Mas o que acontece, gente? Quando alguém estende as mãos para você, automaticamente nós nos esquivamos, não é? Existe uma defesa pessoal chamada Krav Maga. Ela é israelense. Foi inventada por um judeu, Imi Lichtenfeld. Antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus já estavam sendo perseguidos na Alemanha e eles tinham a possibilidade de se defender, menos com arma de fogo, com correntes, cadeiras, ou o que fosse. Esse Imi
Feld criou uma defesa pessoal que você usa qualquer coisa para se defender. Ele era um judeu. E a base do Krav Maga é essa aqui, ó. Bota a perna aqui, aqui como base e a mão. Imagina se alguém vem te ofender na rua, você pode fazer assim, ó. Não, né? A mão estendida, que isso? Não, tá tudo bem. Isso aqui as pessoas vão enxergar como alguém que não quer confusão. Para quem luta Krav Maga, isso aqui é a base da luta. A base da luta. A maioria das pessoas na nossa sociedade é destra. Então aqui está a minha defesa. Eu não vou fazer daqui para cá para me defender de um tapa ou de um soco. Aqui, fazendo assim com a mão, como que não quero nada, que isso, eu já estou, olha meu pé, se você me empurrar, uma base de uma defesa. Então ele viu como funciona o nosso corpo, o nosso instinto, e criou uma defesa pessoal. Porque nós já temos esse instinto de defesa, lutar ou fugir. Lembra? Estou fazendo uma relação entre uma arte marcial e que Paul MacLean falou. Né? A pessoa dá um soco, aqui está a defesa, aqui está o soco, olha o que eu estou fazendo com o meu pé, meu braço chega até aqui, mas se eu fiz girar, ele vai mais, entende? Não estou induzindo ninguém a bater em ninguém, mas só estou mostrando como um homem descobriu como o nosso cérebro reptiliano funciona e como outro homem usou aquilo que o nosso cérebro faz instintivamente para criar uma defesa para os judeus naquela época, no início da década de 40. Percebe como funciona? Então é instintivo. A nossa mente é criada para nos defender. Essa parte é criada para nos defender. Quando observa algo perigoso para nós, o nosso cérebro vai gravar toda aquela situação e irá, de alguma forma, fazer com que você se defenda ou você fuja, e fugir também é uma defesa. Então, está explicado por Paul MacLean aquilo que antes o IME criou uma luta, né? IME década de 40, Paul MacLean década de 70, descobriram IME como fazer, e o outro descobriu como estudar, como funciona, colocou didaticamente como funciona. Então, aquele instinto de defesa que você tem, de se abaixar quando algo perigoso acontece, dois homens numa moto de noite vindo na sua direção. Aquela coisa que o coração, meu Deus do céu, 2 homens numa moto, no capacete, Jesus, guarda. Esse instinto de defesa, como a Cleo vai dizer que é o cérebro reptiliano que faz. E ele faz 16 vezes mais rápido do que o seu raciocínio. Sabe quando você fez alguma coisa e fala, menina, eu nem sei como eu fui parar naquele lugar, eu sei que eu cheguei lá. Você não raciocinou. No dia, lá na palestra, teve um homem, né? Ele fez assim, eu falei, pastor Jefferson, pode bater? Não, pastor, por que você fez isso? Não sabia explicar, instintivamente falando. Percebe? Então, Paul MacLean vai falar sobre isso, como funciona o nosso cérebro reptiliano. Todo mundo entendeu, gente? Está dando para ficar bem claro? Tá? Porque eu não posso sair falando assim. Mas precisa ficar claro para cada um de nós, tá bom? Está claro que Paul MacLean, ele fez uma divisão do nosso cérebro reptiliano, instinto de defesa, de fuga, límbico, bem aqui no meio, sentimentos, neocórtex, raciocínio, basicamente isso. A parte do cérebro reptiliano é responsável pelo nosso sistema de defesa, para nós nos defendermos. E nós vamos nos concentrar mais naquilo que eu mais falei agora. Vamos nos concentrar naquilo que Paul MacLean chamou de cérebro reptiliano. Ok? Tudo aquilo que acontece conosco, que é relevante, que emocionalmente nos marca ou nos traumatiza, vai ficar gravado no cérebro reptiliano. É como se fosse um computador na nossa cabeça, que vai gravar tudo aquilo que aconteceu conosco. E não vai gravar apenas o fato. O nosso cérebro vai gravar tudo aquilo que foi relacionado com aquele fato para nos proteger. Por exemplo, vamos supor, em nome de Jesus, isso nunca aconteceu e nunca acontecerá, que uma pessoa seja agredida aqui na igreja. Então, quando essa pessoa, posteriormente, anos depois, entrar numa igreja com essa cor, sentar, ela provavelmente se
sentirá mal. Por quê? Porque todo aquele fato está gravado no seu cérebro reptiliano. Por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, estou dizendo que é bom, né, gente? Estou dizendo que é interessante, tá? Mas não entendo, pastor, isso não foi legal, não foi, mas foi muito interessante. Eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa teve uma crise de ansiedade na minha frente por conta do barulho do ar-condicionado da minha sala. O barulho do ar-condicionado. Por quê? Porque na infância, um jovem de 25 anos, na infância ele passou muito tempo internado com problemas renais gravíssimos e ele passou muitos anos na sua infância internado no hospital que tinha ar-condicionado. Ele entrou numa crise de ansiedade na minha frente por conta do barulho de ar-condicionado. Entende como funciona o nosso cérebro? O cérebro dele identifica cada ponto. Tem coisa que a gente acha nem perceber. Está gravado. Está gravado. Ok? Então, fica gravado nessa parte reptiliana tudo aquilo que nos marca, tudo aquilo que nos traumatiza. Alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Pois não, querido. Mas qual fica gravado essa coisa que traumatiza e essa coisa que não traumatiza? Fica gravado também? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Você me dá a possibilidade de adiantar uma parte aqui que eu já vou dizer. Eu estou falando a parte que traumatiza primeiro, porque a nossa mente funciona como se fosse um empilhamento. No topo, fica as coisas ruins. Por exemplo, você tem uma lembrança muito boa. Você foi tirar férias, foi passear com a sua família. A férias dos seus sonhos. Nordeste, aquelas dunas, andando de bugre, naquelas praias, com a sua família, água de coco, camarão, peixe. Você percebe? Obrigado, Senhor. O Senhor ainda me dará o quê? Voltando para cá. Não, mas é a sua viagem. E a minha também. Mas nessa viagem a pessoa sofreu um assalto. Não é? Provavelmente você chegará para a sua pastora, tive uma viagem. Como é que foi a viagem, minha irmã? Olha, foi uma viagem maravilhosa, mas pastora, aí você vai dar detalhes desse assalto. Por quê? Porque o nosso cérebro, para nos defender, ele coloca no topo dos registros que está nele as coisas ruins. Aquilo que é ruim está no topo desse empilhamento. As coisas boas ficam mais abaixo. Pode falar assim, nosso cérebro é mau, não é? Não, você vai descobrir que isso é para nos proteger. Mas eu vou tocar nesse coisa. Tem pessoas que vão conseguir apagar completamente a parte boa e ficar só com a ruim. Vou falar sobre isso já. Só tem jeito de lidar com gente inteligente, é complicado. O que ele está falando? Está falando de um looping, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos lá. O cérebro reptiliano, ele é a sede do nosso inconsciente. Então, como a Clem vai dizer que tudo aquilo que acontece com você, que é relevante na sua vida, seja algo bom ou ruim, vai para o seu inconsciente. E qual a sede física desse inconsciente? Cérebro reptiliano. Fica lá, registrado lá. Como se fosse um HD de um computador que ficou registrado. Ok? E ele vai falar também que essa parte que nós temos, esse cérebro, ele é atemporal. Tem 3 regras. A primeira é atemporal. O que ele chama de atemporal? Algo pode ter acontecido na sua vida, na vida de uma pessoa, há muitos anos. Mas se não for resolvido, e a pessoa passar por algo parecido com um problema antigo, vai parecer que aquele problema aconteceu naquele mesmo dia. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui. O exemplo que eu dei naquele dia. Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade está brincando na sala de casa com seu carrinho, a televisão está ligada e passou uma moto na rua, ele escuta um barulho de panelas caindo na cozinha e a criança, assustada, vai até a cozinha rápido ver o pai agredindo a mãe. Aquela criança começou a chorar, ficou daquele jeito, muito desesperada, e os pais acalmaram a criança, se resolveram o problema, o casamento continuou, foram até a pastora e tal, fizeram gabinete, terapia de casais, aconselhamento pastoral e tudo aquilo que pode fazer, resolveram o problema, viveram o resto da vida, uma vida maravilhosa, tremenda, se tornaram líder do ministério de casais da
esse casal. Ok? Beleza. Aquela criança agora é um homem com 35 anos de idade. Os pais já faleceram, um homem casado, está com a sua esposa ali, e ele toma um banho, está na sala, o filho está lá brincando e tal, e a esposa fazendo algumas coisas, jantar, e ele está na sala ali, lidando com o filho. De repente, algumas panelas caíram na cozinha. O que esse homem pode fazer? É só um exemplo. O que pode acontecer? Ele sair correndo para a cozinha, desesperado, perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? A mulher vai falar: não, as panelas caíram. O que houve? Ele deu um susto. Olha, pô, tudo para vender essa casa e sair daqui? Há muita moto passando. Muito barulho de moto. Eu não gosto disso. Nunca gostei desse barulho de moto. Entende a relação que o cérebro dele está fazendo? Percebe? O cérebro reptiliano identificou coisas semelhantes que aconteceram há 30 anos atrás. E quando aquilo começou a acontecer, ele acionou aquilo que chamamos de gatilho, um aviso de perigo, para que ele fosse em direção àquilo, ou fugir, ou lutar, alguma coisa teria que acontecer. Foi acionado como da primeira vez. Lembra que eu falei? Barulho de moto na rua, quando passava, vamos supor que aquela criança ouvia muita moto, ele escuta muita moto, o barulho de moto vai fazer uma relação entre o fato que aconteceu há 30 anos atrás e a vida dele agora. Ele vai se sentir mal, não vai nem lembrar, nem lembra do que aconteceu. Uma vida maravilhosa com os pais, ele nem lembra, mas está gravado e ele vai sentir a mesma sensação que teve quando tinha 5 anos de idade. Então, como aqui vai falar que o cérebro reptiliano, ele é atemporal. É por isso que passamos por algumas situações que nós falamos assim: olha, não gosto disso. Vamos supor que você foi assaltado numa rua escura, era de noite. E aí de noite você está saindo de uma igreja, a rua está escura, está sozinho, você fala: não vou passar por aqui não. Não passo não passo por isso não. Você pode lembrar do assalto, ou você pode não lembrar do assalto, mas aquele quadro está gravado em você e vai ter um alerta em você, e você vai ficar acionado, ou seja, um gatilho, e vai sentir tudo aquilo que você sentiu no dia do assalto, vai sentir tudo de novo. Nosso cérebro é atemporal. Ele vai falar assim: tem muita coisa parecida aqui, provavelmente vai viver esse assalto de novo. Vamos alertar esse homem, vamos alertar essa mulher. É a primeira regra do inconsciente. Ok? Qual a segunda regra? O nosso inconsciente, ou o cérebro reptiliano, busca a felicidade. Não, você só falou coisa ruim aí. Primeiro, há um empilhamento. As coisas ruins ficam no topo. Segundo, quando ele vê alguma coisa parecida, me aciona. Eu posso não lembrar, não importa, mas me aciona. E eu fico desesperado como da primeira vez. Como busca a felicidade? Vou te dizer como. Lembra daquele grande problema? Daquela grande situação difícil na sua vida? Muito complicado. Você falou assim: isso é difícil demais. Te fez chorar, te fez sofrer, tirou tua paz. Lembra desse problema? Lembra quando você resolveu aquele problema? Lembra quando aquilo saiu da sua vida? Lembra quando te deram uma notícia, você soube: olha, acabou. Você estava sentado, você estava onde? Em pé, estava deitado. Você estava sentado, provavelmente, sentar aqui que eu fico me sinto melhor na escada, sentar aqui parece desrespeito. É coisa da minha cabeça, mas eu sou assim. Lembra que você estava sentado, deitado, e seus ombros viraram assim, Lembra? Do alívio que deu no seu corpo quando você resolveu aquele problema, ou quando resolveram aquela situação. Você lembra? É isso que o cérebro reptiliano busca para nós. A nossa felicidade. Quando eu penso que a Bíblia fala: olha, se tiver a tua oferta e for levar a tua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa aí a tua oferta, vai, resolve a situação com o teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? Que sacada, não é? Deus é maravilhoso, né? Salmo 139, quando ela leu o Salmo 139, eu falei: não sei se ela pegou, ali. Deus nos conhece, gente.
sabe que para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa leveza, para a leveza da nossa alma, nós precisamos resolver antes os nossos problemas. Deus sabe disso. Se não resolver os problemas, nós ficaremos presos. O que a Bíblia fala, se você não resolver, o carcereiro vai te prender, vai te botar na prisão, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. É quando nós não resolvemos o problema com o irmão, a dificuldade que nós temos, e nós ficamos o tempo inteiro presos naquele problema, pensando naquilo, vivendo aquilo, se relacionando com aquilo, experimentando no nosso interior aquele mesmo problema 24 horas por dia. Aí entra o que o Elielson falou, nós ficamos em um loop. Se não resolver o problema, você entra num loop, numa repetição, porque você vai ficar vivendo aquele problema e sentindo aquele problema todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, mesmo quando você dormir. E a Bíblia falou sobre isso antes do Paul aqui, né? Muito antes. E aí você percebe que estar preso, ter pranto e ranger de dente não precisa ser no último dia. Pode ser agora. Se você fica preso numa situação que você não resolve, emocionalmente falando, você está preso, você chora, você sofre com aquilo. Então, o nosso cérebro, a nossa mente busca resolver os problemas para que vivamos em paz, para que vivamos bem, para que caminhemos em paz com o Senhor Jesus. Eu me lembro, aí vai um testemunho, um grande amigo faleceu esse ano. Eu me lembro que quando aceitei Jesus e o pessoal falou, Deus tem uma grande obra na sua vida, começou esse negócio de Deus tem uma grande obra na sua vida, sabe o que eu pensei? Eu pensei, isso é conversa. Não, eu pensei, isso é verdade. Então o que eu tenho que fazer, Jesus? Para essa grande... Aí o Espírito Santo falou no meu coração, então, sabe fulano que todo mundo fala? Tu vai ter que falar com eles. Então, estou passando na rua, gente, é incrível, eu estava no meio da rua, andando no meio da rua, aí passando pela loja do tio da Andresa, minha esposa, assim, e o cara sentado ali. Gente, uma coisa incrível aconteceu. Eu andando, eu fiz assim. Fui até ele, falei, Lúcio, cara, eu nem sei por que a gente não se fala. Depois eu descobri, ele era fofoqueiro, ficava me caguetando para o padrasto da Andresa. E eu era meio afim de matar o padrasto da Andresa por algumas situações aí. Eu lembro que eu estava no início, né, gente? Eu era meio afim de matar literalmente, tá? Tramar contra a vida dele mesmo, atentar contra a vida dele, querer tirar a alma dele do corpo. Era esse nível. E ele falava, eu não gosto, eu não lembrava, depois que eu falei, eu falei no velório dele, eu falei, Lúcio era fofoqueiro. Fofoqueiro, meu amigo, posso falar? Fofoqueiro, ele era fofoqueiro, eu encontrei, pessoal. Mas a partir daí criou-se uma amizade verdadeira, uma amizade enorme. E a camisa gola clerical que eu amo, que eu tenho, a segunda mais bonita, foi ele quem me deu quando eu me formei. E eu falei, ele falou, cara, eu sempre gostei de você. Sempre gostei. Agora então que você aceitou Jesus, sempre gostei e te admirei. Aí ali, a partir daí eu fui falar com a minha prima, fui falar com outra prima, com outra tia, a coisa foi ficando assim, foi maravilhoso. Resolver os problemas, resolver as nossas situações nos traz leveza na alma. Sabe, às vezes a alma está abatida porque nós não resolvemos as pendências que temos. Precisa acontecer, precisa resolver. Então, o nosso cérebro busca isso, é por isso que ele põe no topo da lista, para que você resolva. Percebe? É por isso que ele traz a mente o tempo todo. E ele busca a felicidade, porque se você resolver uma situação difícil, você terá paz e felicidade. E aí, a terceira regra do inconsciente é: quem não resolve problemas viverá looping, ou a repetição. Aquilo vai ficar girando dentro de você. Pois não? Está igualado com a questão do perdão, né? Exato! Exatamente. Não pedir, não liberar. Exatamente. Exatamente isso. Ou perdão. E olha que coisa incrível. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso dá medo. A Bíblia me dá muito... Gente, pastor, a Bíblia me dá muito medo. Mas não é medo da Bíblia. Você é medo que, sabe, do Jesus de Nazaré.
vinha no carro agora, a Andressa fazendo algumas perguntas, que ela está dando aula na escola dominical, ela falou assim, amor, fala um pouquinho sobre aquele bode que o sacerdote colocava a mão sobre ele, ele ia para o deserto. Era para morrer mesmo? Eu falei, era para morrer, para aquele bode morrer. Por quê? Aquele bode levava a culpa do povo. Lembra? Isso não, quem foi nessa situação? Bode expiatório. Bode expiatório. É isso aí. É bode expiatório. Ele ia para o deserto para morrer. Então, naquele tempo, tinha na lei, da lei, o sacerdote botava a mão sobre o bode e mandava para o deserto. O bode levava a culpa de todo mundo. Parece que Jesus Cristo na cruz? É isso aí. Voltando, hoje tem bode? Não, cada um que resolva suas penegas, tá? Estamos no tempo da graça. Então, a responsabilidade. Aonde está a responsabilidade agora? Percebe? Então, nós que resolvamos os nossos problemas, ok? Voltando. Perdão, conversar, resolver. É interessante quando eu dei essa palestra lá na igreja, eu não falei por isso, mas é bom que as coisas começam a se movimentar. Né? Tem pessoas que ficam com raiva do pastor, o pastor nem sabe por quê. Às vezes foi mais uma questão de uma falta de conversa, mas eu não estou sabendo. Né? A gente não trabalha com bola de cristal, tarô, búzios, necromancia, a gente trabalha com isso, né? Porque isso é coisa do demônio, né? Então como é que eu vou adivinhar? Não dá. Mas o Espírito revela. Então, depois dessa palestra e falar sobre isso, algumas pessoas vieram e falaram, não, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, opa, fala. Então, essa situação aqui, eu falei, irmão, isso é por isso, isso é por isso. Ah, é. Poxa, fiquei com isso guardado no meu coração. Eu falei, perdeu o teu tempo. Ainda bem que Jesus não voltou, né? Nem para todo mundo, nem para você, senão o negócio vai ficar ruim do teu lado. Percebe? Precisamos resolver as nossas situações, senão gera um looping. Quando gera um looping, acontece aquilo que nós chamamos de congelamento emocional. A pessoa ficará presa naquela situação. Um exemplo, você lidar com uma pessoa, o líder de ministério fala, olha irmão, não vai dar para fazer, nós não vamos fazer isso desse jeito. Ah, não, é assim que sempre fez, nós vamos fazer, não, vamos fazer, fulano, tu viu o que ela falou? Tu viu o que ele falou? Não vai. Não parece uma criança birrenta que quer que seja feita a sua vontade? Não parece aquela criança que teve tudo do papai e da mamãe e quando queria conseguir as coisas chorava alto, batia o pezinho, se jogava no chão para poder conseguir as coisas e conseguia? Não parece igualzinho? Será que não é essa criança birrenta que está fazendo agora, na fase adulta, aquilo que fazia antes, instintivamente, pelo cérebro reptiliano? Adriele, não posso falar que é fã, mas agora acho que é fã dela, tentou fazer isso uma vez quando era pequenininha, 7 anos de idade. A Andressa, eu vou sair da câmera, a Andressa fez assim, ó. Ela começou no mercado, a Andressa só fez assim, ó. Não faz isso. Um belisquinho debaixo do braço aqui, na pontinha. Cala a boca. Não, nunca mais faça isso. Nunca mais. Arthur foi uma palavra, não se atreva. Não aprenda como seu coleguinha. Seu prejuízo será muito grande, não faça. Arthur, para certas coisas, ele é mais rápido que a Adriele, algumas coisas, né? Então ele nem entrou com a Andressa. Não entra com aquela mulher. Vai dar ruim. Mãe das crianças. Então, ela travou logo, porque se você começa a alargar os limites da criança, a criança vai forçando, e vai ganhando. Quando se torna adulto, que encara o não, e a vida nos proporciona muito não, o que ela vai fazer? Agir como aquela criança. Por quê? Ficou congelada naquela maneira de ser, naquela maneira de viver. É isso que acontece muitas vezes. Emocionalmente, é uma criança. Aí a irmã de oração, o irmão é pregador, o irmão é liderança, mas quando toca nesse ponto específico, irmão, desviou, o irmão perdeu a graça. Por quê? Porque agiu assim a vida inteira e continua agindo. Está preso daquela forma. Ok? Alguma pergunta até aqui? Vamos avançar para o módulo cultural? 10 horas. Vamos avançar. Já tem um bolo. Vamos lá. Vamos avançar. Quando uma pessoa não resolve seus problemas, vai sofrer aquilo que chamamos de congelamento emocional. A pessoa ficará congelada emocionalmente naquela fase da vida onde sofreu aquele problema. É isso que acontece.
Quando você vê alguém fazendo pirraça e é uma pessoa, um adulto, que deveria agir como adulto, muitas vezes é bem provável que isso aconteça. Ok? Agora vamos para o módulo ansiedade. Saindo do módulo cultural para entender um pouco como nós funcionamos e vamos entrar especificamente no módulo ansiedade. Só para relembrar. Primeiro, cérebro reptiliano é a sede física do inconsciente. Tá bom? O nosso inconsciente é responsável pelo nosso sistema de defesa, luta ou fuga. Ele guarda tudo o que acontece conosco, de bom ou de ruim. Tudo, absolutamente tudo que acontece de bom ou de ruim. Quer resolver os problemas como se tivesse acontecido hoje. Se não resolvermos, ele fica congelado no que aconteceu e repete o fato na nossa mente até que resolvamos aquele problema. Ok? Então, falando um pouco mais da fase da ansiedade. O que o cérebro reptiliano faz para que a gente resolva o problema? Entramos agora na fase ansiedade. O que esse cérebro faz para que a gente resolva o problema? A primeira coisa, ele entra na fase da análise. A nossa mente faz uma análise daquilo que está acontecendo, para acionar o sistema de segurança ou não. É uma análise. A primeira coisa que ele faz é uma associação. Por exemplo, quando eu falei da rua escura de noite, que a pessoa foi assaltada, e sai da igreja, a rua está escura, está sozinha, é de noite, o cérebro fez uma associação entre o fato que aconteceu e o que ela está vivendo agora. E aí, depois de fazer essa associação, vai fazer uma interpretação, vai olhar o quadro e falar assim: é igual, ou é a mesma coisa. Interpreta como vai acontecer de novo, interpretou. Depois vai fazer uma generalização. Todas as vezes que estiver numa rua escura, de noite, seja no ônibus, seja no que for, vai sentir, vai generalizar. Vai fazer também uma sintonia. Muitas vezes, instintivamente, nós iremos buscar aquela situação para resolver. Que isso, pastor? A gente procura problema? Procura. Nem procura problema, mas para poder resolver. Instintivamente nós buscamos aquele tipo de situação para resolver aquilo que aconteceu. Nossa mente é assim. E o looping, isso sempre acontecerá. Após analisar e identificar, olha, é realmente parecido, vai entrar no módulo luta ou fuga. A fase luta ou fuga é o acionamento de um sistema de segurança instalado em nós para nos deixar alerta, preparado para lutar ou fugir de algo ameaçador. Ao identificar algo ameaçador, o cérebro vai disparar no nosso corpo um hormônio ou um neurotransmissor chamado adrenalina. A adrenalina em nós é um sistema de segurança. É para a nossa segurança. Porque, por exemplo, se isso não estiver engatilhado em nós e nós encararmos uma situação perigosa, a gente não faz nada. Está passeando em Bangu, a fazer compra de fim de ano, começa um corre-corre, assalto, arrastão. Se você não tem a capacidade do acionamento da adrenalina, você vai ficar igual um dirigível em Bangu. Todo mundo correndo, você de borracha. Ô, mulher, ô, homem, defenda-se. Se você tiver esse sistema de segurança, se isso for acionado, é algo perigoso, é arrastão, você vai para uma loja, para um canto, pega as crianças, fica aqui, a sua pupila dilata, seus olhos ficam arregalados, sua respiração, não vou falar sobre isso, você vai ficar alerta. É um sistema de segurança. E quando você tem alguma coisa ameaçadora gravada no seu cérebro reptiliano, e você encara aquilo está acontecendo algo parecido, seu cérebro fez a análise, identificou realmente é algo, ou ele identificou como algo ameaçador que está gravado nele, ele vai acionar. Como ele aciona? O cérebro identificou. Acima dos nossos rins, bem aqui no meio do corpo, gente, Deus é maravilhoso. Colocou ali para a coisa ser rápida, para a nossa segurança. Em cima dos nossos rins ficam as glândulas suprarrenais que fica ali a adrenalina alojada. Quando nós percebemos algo ameaçador, o nosso cérebro dá uma ordem para essas glândulas e ela dispara a adrenalina bem no meio do nosso corpo. Vai para cima, vai para baixo. E nós ficamos em alerta. E como funciona a sequência da adrenalina? Primeira coisa que acontece conosco: identificou algo ameaçador, tudo direitinho,
o que acontece? Aceleração cardíaca. Viu uma situação perigosa, viu uma situação onde está gravado o coração. Sabe aquilo? O coração vem na boca. O coração começa a acelerar. Aceleração cardíaca. É isso que faz a adrenalina. A segunda coisa que a adrenalina faz é uma respiração curta e acelerada. O coração você. Por quê? O coração está jorrando sangue para o seu corpo. Mas além do sangue precisa ter oxigênio para a coisa funcionar, o seu sistema funcionar. Então, aceleração cardíaca, respiração acelerada. A terceira coisa que acontece é mãos e pés frios, gelados. Está passando por uma situação complicada, sua mão. Olha como é que minha mão ficou. Olha, gente, a mão está gelada. Passou por isso? Por que isso acontece? Porque o sangue começa a circular no seu corpo e ele sai das extremidades do seu corpo. Sai daqui da ponta dos pés, vem para a coxa, para os braços, antebraço, peitoral, abdominal. Para quê? Para que você tenha a capacidade maior, para os grandes músculos, para que você tenha a maior capacidade de lutar, lembra? Ou fugir. Força na perna, força nas coxas, musculatura. Então o sangue vai para lá. Você já viu uma situação que uma pessoa estava fugindo de algo perigoso, cortou os pés e nem sentiu? Quando parou, o sangue foi, jorrou. Não foi? Porque de fato não havia sangue ali. Vem para os grandes músculos. Então, mãos e pés frios, para que você possa lutar ou fugir. Quarta coisa, suor frio. Você está numa situação perigosa. Eu não lembro agora a nossa temperatura ideal, tá? Se nós tivermos uma temperatura exacerbada no corpo, você pode ter uma falência dos órgãos, você pode morrer. Pais e mães, quando o seu filho tiver uma febre, não coloca casaco nele. Tira. Dá um banho, precisa ser banho gelado, mas não dá banho quente. Por quê? Tem que resfriar o corpo. Está com febre, temperatura 40 graus, tem que voltar. Eu esqueci, se não me engano é 35,7 ou 36,5, alguma coisa assim. Temperatura ideal. Oi? Isso, obrigado. Só da saúde aí, trabalho, obrigado. Se aumentar, então o nosso corpo começa a suar, para poder haver um resfriamento, porque nós precisamos lutar ou fugir. E é muito interessante, já tentou agarrar alguém sem camisa suada? Teu filho estava fazendo pirraça suada, tentou pegar o moleque? É o moleque escorregadio, não é? E isso nos ajuda até na parte da fuga. Olha que interessante como é o nosso corpo. O que está acontecendo? Uma aceleração cardíaca, respiração acelerada, mãos e pés frios, o sangue vem para a área peitoral, vem para os grandes músculos, suor, a visão pode ficar distorcida, porque você tem a sua mente começa a ficar um pouco embaralhada, pensamento muito rápido, você pode ficar com uma visão turva também nesse momento. Logo depois você pode ter também um peso no peito. Estou infartando. Gente, não sei o que está acontecendo. Eu vou infartar. Me leva a culpa. Aquele peso que dá no peito. Por que dá esse peso no peito? Porque, de fato, o sangue vem para a área peitoral. Aqui é cheio de veias, vascularizar. Então o sangue vem para cá. E olha que interessante, não acontece apenas a injeção de adrenalina no nosso corpo. Acontece também uma outra substância chamada noradrenalina. E o que ela faz? Ela diminui as veias do nosso corpo para que, ao passar muito sangue, ela não estoure. Aguente a pressão sanguínea dentro da veia, porque a pressão é alta. Pressão alta. Então a noradrenalina vai apertar as veias para aguentar aquela pressão. E aí acontece essa vasocontrição. E parece também, isso ajuda parece que o peito fica apertado. Se estou sentindo um aperto no peito, é essa contrição que está acontecendo, muito sangue. De fato, é um aperto no peito. É isso que acontece.
Ok? Peso peitoral. Parece que está infartando. A pessoa vai para o UPA desesperada. Estou infartando, aí fez vários exames. Ah, não deu nada. O que eles falaram? Ah, falou que você está ansioso. Aí a pessoa fica aborrecida. Gente, como não deu nada? Eu senti isso no peito. É um absurdo, eu não estou mentindo. Aí se aborrece, é a coisa pior. É isso que está acontecendo. Sensação de desespero ou descontrole vem também. Você começa a ficar desesperado com tudo aquilo acontecendo. Se o cérebro reptiliano perceber que você está vivendo aquilo tudo e não saiu do lugar, não lutou ou fugiu, porque aquilo está gravado na mente, parece algo semelhante que está acontecendo, algo ameaçador, mas só parece, não está acontecendo, o que ele vai fazer? Vai dobrar a injeção de adrenalina. É quando aquilo que estava ruim simplesmente ficou pior. Aí a pessoa entra em pânico. Aí já não é mais só ansiedade, ela tem síndrome do pânico. Percebe? E isso acontecendo, isso acontece, gente, não é, esse ciclo não acontece. Por exemplo, eu tenho no meu cérebro várias marcas, várias situações, porque eu acumulei na minha vida inteira situações traumatizantes, situações dificultosas. Então, quer dizer que o meu corpo vai fazer esse ciclo? Não. Para cada situação que ele vai fazer esse ciclo. Então, se você tem 30 coisas aí marcantes, 30 vezes no dia ele vai fazer o mesmo ciclo. Não é uma vez que pega tudo, bota numa bacia e faz um ciclo, não. Ele vai fazer um ciclo para cada situação que encontrar. Então, se você tem medo de sair na rua, medo de assalto, medo de você apanhava dentro de casa, encontramos muitas mulheres que foram estupradas, que foram molestadas enquanto crianças dentro de casa e mora naquela casa, foi pelo pai, pelo tio, por homens, e aí lidar com homens é difícil, e aí sofreu um assalto, aí o pai e a mãe abandonou, aí sofreu palavra. Por cada coisa vai ter um ciclo. É quando a pessoa pode ter transtorno de ansiedade generalizada. Tá aqui. Ou, principalmente as mulheres, podem desenvolver fibromialgia, dor por tudo quanto é parte do corpo, articulações. Por isso. Então, vê como muita coisa se explica a partir da ansiedade, do acúmulo de situações que acontecem conosco. Não, pastor, mas eu lembro que o senhor leu o texto e falou que viria depois. Lembra de Jesus no monte? O que viria após esse momento aqui? A crucificação, né? Tudo vilipendiado, ser espancado, escoteado, e a crucificação, né? Algo terrível, o pior castigo do Império Romano, né? É o que esperava por ele, não é isso? E você saber que viveria esse momento, como será que ele estava? Não é interessante que o suor dele tenha se transformado como de sangue? E eu acabei de falar que a noradrenalina faz as nossas artérias diminuírem, se não pode estourar. E aí, se for uma pressão muito grande, a pessoa pode ter um aneurisma cerebral, ou uma veia estourar. A minha pergunta fica: será que isso não aconteceu com Jesus, para ele suar sangue? Pequenas artérias estourando dentro dele? Porque a palavra do Senhor diz que ele estava em agonia. E aí apareceu ângelos, um anjo do céu. Ele estava em agonia. Agonia é conflito violento, angústia, agonia. Entende como estava o estado emocional de Jesus? A pista que a Bíblia vai dando. E será que ele não estava vivendo esse processo? E no corpo dele, ele tinha um corpo físico, correto? Físico, sentiu dor. Será que o corpo dele não estava manifestando tudo aquilo que nós sentimos? Porque ele passou pelo que nós passamos, sentiu pelo que nós sentimos e venceu por nós, ok? Será que não seja possível que isso aconteceu com ele e estourou algumas artérias, estava a tal ponto que foi como que sangue? O suor dele tornou-se como de sangue derramado em terra. O que veio confortar Jesus? Um anjo do céu. Percebe quando eu falo para você se aproximar do altar do Senhor e buscar conforto nele? Percebe como nós funcionamos? Percebe o que aconteceu com Jesus? Entende que isso não é bobagem? Percebe que se
provavelmente aconteceu com Jesus, isso irá acontecer conosco também. E aí não é falta de fé, não é porque você é fraco na fé, não, é algo que acontece no nosso corpo e que certamente aconteceu também com Jesus, e ele passou por todo aquele processo. E se Jesus passou por esse processo, certamente nós passaremos também. Entende, gente, como nós funcionamos? Percebe como nós funcionamos? Eu vou, daqui a pouquinho, mostrar para vocês uma maneira muito eficaz de como interromper essa crise de ansiedade. Tá bom? Lembrando, a ansiedade é um sistema de segurança. Mas quando tem um acúmulo na nossa vida, aí tem o transtorno. Ok? Há um transtorno. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Percebe como isso quando é detalhado assim, cada etapa que acontece conosco, você começa a pensar o seguinte: faz sentido. Faz sentido. Não faz sentido? Eu acredito que faça sentido. Tá bom. Mas vamos então para o módulo raízes da ansiedade. De onde vem tanta marca, tanta dor, tantos traumas? Eu falei naquele dia, que vou colocar dessa forma, que o ser humano ele nasce com um duplo chip, ou uma dupla, eu falo duplo chip, mas uma linguagem atual, mas uma dupla ligação. O ser humano nasce com a dependência da mãe e do pai. Nós temos essa dependência, a dependência da mãe e do pai. A mãe representa o acalento, o cuidado, e o pai representa a segurança, o sustento e uma base forte. Se a mãe faltar, a criança vai se sentir desalentada, descuidada, abandonada, desde o bebê. Vai se sentir assim. Se o pai faltar, a criança pode sentir uma sensação de insegurança, uma sensação de que vai. Tem muita gente que fala assim: eu não entendo, eu tenho uma sensação de que eu vou cair. Mas não é físico, sabe? Mas parece que eu vou cair, parece que eu vou cair, parece que às vezes parece até que eu estou caindo. Aí eu vou numa reta só. Então, como é que foi a relação com teu pai? A maioria fala: não conheço meu pai morreu quando criança, ou não tive uma boa relação com meu pai. Nossa mente ela é incrível, sabe? Geralmente acerta nisso. Se a mãe faltar, insegurança, desalento. Se o pai faltar, se a mãe faltar, desalento, sensação de abandono. Se o pai faltar, insegurança. E se ambos faltarem, é o que eu chamo de receita do desastre. A receita do desastre. Todas essas mensagens geradas vão ficar gravadas no cérebro reptiliano. Cada vez que ele se deparar com algo parecido, vai disparar um gatilho e vai acionar o sistema que falamos acima. Aquela criança vai entrar na síndrome da ansiedade, desde pequenininho, desde bebê. E eu ainda digo mais: a criança ao qual a criança estava na barriga da mãe, e a mãe passou por situações assim, a criança vai receber essa mensagem, vai sentir tudo isso, e vai nascer já banhado na ansiedade. Vai nascer desse jeito, precisa ser trabalhado, muita coisa. Existem bebês que o pai fala: não sei porque essa criança chora dessa maneira. Minha primeira sobrinha foi assim. Depois, quando nós vamos entender, ela fala: eu sei. O pai dela não era marido da mãe dela, minha irmã. O pai dela era casado, minha irmã era mãe. O pai dela deixou a mulher e foi viver com a minha irmã, mas não tinha como, viver uma vida feliz. O pai dela traía a minha irmã. A minha irmã desobedeceu a palavra do meu pai, saiu de casa brigada com o meu pai. A minha irmã não tinha uma relação boa com o meu pai, porque meu pai brigava sempre com minha mãe. A minha irmã gerou a minha sobrinha debaixo de muita bebida, de muita briga, de muito desentendimento, de muito abandono. Como será minha sobrinha? Percebe? A sobrinha vai absorver tudo aquilo mesmo estando na barriga da minha irmã. Na infância, a criança pode manifestar ansiedade dizendo que está com muito medo, um medo inexplicável. Na adolescência, o adolescente pode gerar medo, desalento,
insegurança, estresse. Na juventude, tudo isso que eu falei e uma sensação de incapacidade. Na fase adulta, tudo isso que eu falei e a sensação de que a vida não vale a pena. E já me perguntaram se uma criança pode nascer assim, eu já respondi, sim, pode nascer assim. E o adulto, passando por tudo isso, vivendo todas essas experiências, desde a barriga da sua mãe, ele chegar à conclusão de que a vida não vale a pena, o que ele pode ter a certeza? Se a vida não vale a pena, é melhor sair desta vida. De que maneira? Suicidando-se. Percebe o que acontece com muita gente? Você consegue entender melhor, né? Um pouco, ter noção do que acontece na cabeça de um suicida? Percebe que isso pode acontecer com qualquer um? Se não for cuidado, se não for tratado? Entende como nós precisamos de ajuda? Isso pode acontecer com qualquer um. Pastor, como lidar com tudo isso? Como tratar tudo isso? Bom, existe o tratamento. Quando uma pessoa ela está tão pilhada, tão imersa nas suas dores, nos traumas, nas dificuldades, na sensação, quando a pessoa vem de uma vida, sabe, tomada nesse caminho que eu falei, ainda já não consegue se controlar, não tem controle, porque cada ponto, cada cor, o vento, eu falei, gente, do barulho do ar-condicionado, tudo isso vai gerando, e viver uma situação de estresse, viver uma situação de adrenalina, isso te cansa. E você viver várias situações de adrenalina durante o dia, aí onde a pessoa fica deitada o dia inteiro, não consegue levantar, não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue se alimentar, não consegue vir para a igreja. Está parecendo isso? Não consegue fazer nada. Fala, eu estou muito cansado, mas está dormindo o dia inteiro. Ou então não tem sono nenhum e fica mais cansado ainda. Que parece isso? Exatamente. Percebe como isso pode acontecer com qualquer um? E o que bate muitas vezes na nossa cabeça é o pré-conceito de falar assim: eu não vou no psiquiatra, não sou maluco. Grande erro. Grande erro. Aquela que tem câncer de mama, ou aquele que descobriu câncer de próstata, certamente vai falar com o pastor. Vai, pastora, não vai? Pastor, ó, passando por essa situação, mas também vai muito, não vai? Vai. Por que está passando por uma situação dessa que nós relatamos aqui e não vai no psiquiatra? O psiquiatra vai poder, muitos não fazem, eu sei que não fazem, mas através de exames detalhados vai poder descobrir se você tem falta de vitamina D no seu corpo. A falta de vitamina D favorece ao quadro de ansiedade. Vai poder pedir alguns exames e saber se você tem no seu corpo uma injeção boa de serotonina, endorfina, de ocitocina. Se você não tiver, você pode desenvolver um quadro de ansiedade. Com tudo isso, mas o que eu estou falando agora, pode desenvolver um quadro de ansiedade. Se você for para o médico tomar um medicamento, fala assim, mas eu vou ficar dependente desse medicamento? Não precisa. Porque se uma pessoa chegou no transtorno de ansiedade generalizada, ou chegou num quadro depressivo, a qual ela não consegue se levantar, não consegue sair do lugar, não tem forças para nada, se conseguir ir ao médico, se a família levar, tomar o medicamento, vai conseguir se levantar com a injeção do medicamento. E através do medicamento você vai conseguir buscar tratamento. Porque o medicamento te levanta, ele te coloca de uma maneira equilibrada. Mas as marcas, a carga emocional ainda está ali. E você vai ter força para poder buscar um psicólogo, um terapeuta, para poder fazer aquilo que chamamos de... esqueci o nome agora. Dessensibilização. Isso é muito importante. Essa palavra é muito importante. Sabe? Você vai aprender a lidar com aquelas situações. Existem um tipo de tratamento que a maioria das pessoas fazem quando vai para o psicólogo e aí fala, o psicólogo está ouvindo, o terapeuta está ouvindo você pode fazer isso com Deus, você faz isso direto com a pastora, sabe? Você fala daquilo, você sai do gabinete, pastor, estou me sentindo leve, ora por mim agora, a pastora ainda ora, te dá uma palavra, você sai leve, tendo a certeza de que Deus está agindo naquela situação. Esse tipo de tratamento com o
o psicólogo, o terapeuta chama de quando o psicólogo fala, você fala e ele só ouve. Gente, meu Deus, esqueci as palavras. Quando você fala e o psicólogo ouve, é terapia analítica. Você vai no analista, você fala, ele vai te ouvir. Quando você fala, a pessoa está ouvindo e vai apontar caminhos, que os pastores fazem muito isso, terapia cognitivo-comportamental. Você vai observar a vida e vai buscar meios para melhorar a sua situação. Por exemplo, fazer atividade física, melhorar a sua alimentação, procurar alimento que vai favorecer o seu sono, dormir na hora certa, comer na hora certa, atividade física, abraço. Abraça teu irmão, dá um aperto de mão, dá uma palavra, isso gera ocitocina. A mãe que dá mamar ao seu bebê, por que o bebê fica tão quietinho quando está mamando? Porque está com fome também. Mas, mães, sabe aquela sensação tão boa que você estava dando mamar para a tua criança, aquela sensação gostosa assim, você fica olhando para o bebê está quietinho, e você está ali, sabe, que coisa maravilhosa, meu filho, sabe isso? Ela entortou a cabeça, vocês todas fazem assim, lembra da sensação? Está tendo em você a injeção de ocitocina, aí você tem o bem-estar e empatia, por isso que te dá aquela sensação assim. Abraço faz isso, respiração faz isso. Quando eu digo para você, olha, respire, vou te ensinar como daqui a pouquinho, respire, terapia cognitivo-comportamental. Essa semana eu tive que fazer umas 2 ou 3 vezes isso aí. A gente teve um mês assim bem agitado, e eu estou no processo de uma cirurgia, e a doutora falou, não quero você agitado, mas eu não tinha como não me agitar. E aí e fui dormir, não conseguia dormir. Cansada, com sono, cochilava, não chegava na hora de dormir. Aí eu lembrei que eu estava lá, me estiquei e comecei a fazer exercício. Eu dormi sem sentir. Exatamente. Fui embora. Exatamente. Terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Eu lhe ensinei naquele dia, indiquei o caminho que você fez. Você teve o comportamento correto para poder melhorar a sua situação. Tem uma outra terapia que eu falei naquele dia que eu gosto muito, que é a terapia de reprocessamento generativo. O que ela faz? Sabendo disso, o que está gravado, a reprocessamento generativo busca aquilo que está gravado dentro de nós. Como assim? Busca como? É mais simples do que nós pensamos. Sabe aquilo que... aquela sensação que está batendo na sua cabeça? Que às vezes você fecha os olhos assim, parece que você vê aquilo acontecer na tua frente. Parece que eu estou vendo de novo, gente. Olha, parece que eu estou vendo na minha frente. Sabe isso? Esse é um recurso do nosso cérebro para diminuir a carga emocional daquilo que aconteceu. É um recurso natural que nós temos. Só que quando você vê o que está acontecendo, você sente de novo, não sente? Essa sensação, eu dou com pessoas, pessoal, parece que vai ter uma olhada, tá? Não, deixa rolar. Parece que assim, eu fico assim, pô, sou mal pra caramba. Não é bom pra ela, deixa rolar. Eu só falo, vai respirando. É a melhor forma de tratar, chama-se abreação. Abreação que a pessoa tem. Eu digo para a pessoa, não faça esse caso, pelo amor de Deus, tá? Só vou te dar a informação. Fecha os olhos e busca intensamente aquilo que você viveu. Tenta pensar tanto naquilo que vai parecer que abriu uma imagem na sua frente, você está vendo aquilo que aconteceu. A pessoa começa a ver, começa a chorar, começa a sentir, começa. Mas não abre os olhos, continua. Eu vou falar, respira. Para quê? Para manter, a respiração vai manter a pessoa não entrar num colapso. Daqui a pouco aquilo vai fazendo assim, ó. De 0 a 10, eu pergunto 0 a 10, quanto está ruim agora? Está 10, está 10. Respira. E agora? 8. E agora? Já nem sinto mais nada. É incrível. Só estou te dando assim uma pontinha. Não faça esse caso, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Estou te dando um exemplo do que faz. Um pontinho que faz a terapia de reprocessamento generativo através daquilo que nós já temos. Porque se você ficar prendendo, não quero nem pensar nisso, botar debaixo do tapete, a nossa mente entende isso
e guarda. Vai guardar. E quando a nossa mente guarda uma coisa, você deu uma ordem, não quero pensar nisso, deixa isso quieto. Ela guarda uma coisa, ela vai entender que quando tiver alguma coisa ruim, tem que guardar. Tem que guardar. Tem que guardar. Guardar tudo dentro de você. Quando você vê que você vai explodir. Porque todo mundo tem um limite. O que faz a terapia de reprocessamento generativo? Quebra esse padrão. Quebra esse padrão. Quer ver como o nosso cérebro guarda as coisas? Pode virar aqui à frente, por favor? Sim. Você abriu o portão para mim, tá junto. Agora eu vou te botar como cobaia. Viu como é ruim me ajudar? Olha como o nosso cérebro, vou te mostrar como o nosso cérebro, ele ama seguir padrão. E se você seguir o padrão de guardar o problema dentro de você, não procurar com a pastora, não procurar Jesus, não vou falar nada para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com o teu problema. O meu problema, eu vou guardar, eu sempre fiz assim mesmo. Se você não aprender a entender que precisa pôr para fora, precisa buscar ajuda, você vai explodir. Veja como o nosso cérebro gosta de padrão. Se você tiver o padrão de guardar, você vai explodir. Mas você precisa, que tem essa mania, você precisa quebrar esse padrão. Eu vou fazer duas coisas aqui com ela. Vou fazer ela entrar num padrão e vou quebrar esse padrão. Com todos vocês olhando. Prestem bem atenção. Tem. Fica aqui. E tá bom aqui. Tá bom? Presta bem atenção, olha para mim. Presta bem atenção o que eu vou fazer agora. Tá? Vou te fazer 3 perguntas. Presta bem atenção. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Depois de 90, 91. Depois de 90, 91. Ok? Pensa numa palavra pequena. Uma palavra pequena. Fala essa palavra. Repita ela. Não. Ela é E-L-A. A Terra, planeta Terra, tem um sistema de rotação e translação. Presta bem atenção. Eu toquei em você? Tem certeza? Percebe? Obrigado. Uma salva de palmas para ela. Eu criei 3 padrões e quebrei. Viu como nossa mente funciona? Eu fui falando, como era 100. Não, 91. Depois de 90, 91. Pensa numa palavra. Eu falei pensa, ela pensou numa palavra. Trouxe para ela. Pé. Ok. Repita ela. Pé, não. E-L-A. Eu induzi. Criei um padrão. Falei algo aleatório, girando a mão. Toquei em você? Tem que alguma coisa da outra. Não. Como não? Percebe como funciona? Gente, as empresas de propaganda mexem com a nossa cabeça o tempo todo. Se você ouvir na televisão assim, ó, na tua TV a cabo, Netflix. Se você ouvir assim, ó, boa noite. Não é? Se você vê na rua uma lanchonete que vende hambúrgueres, refrigerantes, batata frita, com um M muito grande na frente, e esse M é preto e branco. Olha a cara dela. Quebrei o padrão. Qual o M do McDonald's? E eu falei preto e branco. Quebra de padrão. Então eu comecei a falar coisas que a propaganda faz isso. Vai colocando coisas, e quando você ouvir um barulho, ouvir um som, aquilo ali você identifica aquilo, porque sabe como o nosso cérebro funciona. Se você tem a mania de guardar problemas, o teu cérebro vai acostumar a guardar problemas. Se você tiver a mania de buscar ajuda, buscar auxílio para resolver o problema, teu cérebro vai falar, ó, você precisa buscar ajuda para resolver esse problema. Se você tiver a mania de procurar mudar de vida, pô, a pastora deu uma orientação, teu terapeuta, o médico deu uma orientação, então eu vou fazer isso para melhorar, o teu cérebro vai te estimular a fazer aquilo para você melhorar. Percebe? Então nós é que doutrinamos a nossa mente. Nós é que doutrinamos a nossa mente. Porque eu falei no início que é importante buscar ajuda primeiro eu falei o psiquiatra. Falei o psiquiatra primeiro, não foi à toa. Primeiro, para quebrar o padrão de que psiquiatra é coisa de gente maluca, quebra esse padrão, já quebra logo. Ok?
para dizer para você que, olha, você vai tomar aquela medicação durante um período, como qualquer antibiótico que você toma, e ninguém tem problema, não sei que problema de tomar antibiótico. Ninguém fala que tomar antibiótico é coisa de maluco. Você vai tomar aquela medicação e logo depois eu te apresentei 3 formas que eu conheço e pratico de tratamento, na verdade 4. E relacionei com a igreja, com a sua pastora. Vê que eu estou falando pastora? Porque a palavra pastora é comum para você. Vocês têm aqui uma pastora. Então eu fico falando, procure sua pastora, venha ao altar, para mandar uma mensagem para sua mente que você tem que buscar ajuda, que você tem que buscar Deus, que você tem que buscar um terapeuta. Te mostrei 3 formas de terapia: falada, mudança de comportamento, e uma outra que busca a carga emocional que está e pode fazer as 3. Então eu estou mandando uma mensagem para o seu cérebro agora, para que você tenha isso como algo comum e benéfico na sua vida, para que seu cérebro entenda e você não fique presa em guardar as coisas. E eu disse várias vezes, fale com a sua pastora. Então eu estou o tempo todo estimulando você a pôr isso para fora. E essa carga, esse peso de levar vários problemas, vai sair de dentro de você. Eu estou lotando o gabinete dela mais do que já. Não é? Mas precisa ser assim. Precisa ser assim. Percebe? Tem alguma dúvida até aqui, gente, para a gente se encerrar? Pois não? Sim. E a criança tem relacionamento com os pais e com o pai. Eu queria saber, quando a criança tem um relacionamento bom com o pai e não muito com a mãe, aí do nada, eles se separam. Aí o pai, que a criança tinha um relacionamento, passa a não ter mais. Aí ela tem mais contato com a mãe. Como é que a criança fica? A criança vai ficar com muita dificuldade. Porque você percebe que são várias quebras daquela ligação. Quebrou, eu tenho uma quebra com a mãe, não tratou e estava com o pai. Aí o pai e a mãe se desassociam, aquela ligação que pelo menos dá uma supridinha aqui, não tem também. Não tenho aqui e não tenho lá, mas eu tenho que ficar aqui. Esse contato novo, nesse quadro, ao invés de ser um bom contato, agora tem a oportunidade de tratar aqui com a mãe. Nesses termos, sem o tratamento, esse contato com a mãe vai gerar toda essa angústia que sempre teve uma relação ruim. Geralmente não é um relacionamento bom, a não ser que haja um conserto, a não ser que haja uma boa conversa, a não ser que haja perdão, a não ser que haja terapia cognitivo-comportamental, você mudar o comportamento, reconhecer erros, colocar as coisas na mesa e assim traçar uma nova caminhada, vai restaurar essa relação aqui. Senão, vai ficar em sofrimento. Eu passei por isso. Você falou da minha infância, estava lá? Você não tem idade para isso. Quando você dá um nome, você gosta, tá? Não gosta. O seu Eliel está gravando, eu vou mandar para essa pessoa. Quando tem uma pessoa conhecida, minha, que ela faz tratamento de pequeno, psiquiatra, psicólogo, tem vida com Deus, tá? Mas ela continua. E o corpo físico dela está sentindo muito. O que eu consideraria para ela? Eu vou enviar isso para ela. Eu preciso, assim, né? Algumas pessoas estiveram lá, eu vou falar a mesma coisa, tá bom, gente? Eu falei lá, tá bom, pastor? Particularmente, eu prefiro que a pessoa tenha uma associação entre essas 3 terapias que eu falei. Tá? Pode parecer, gente, pelo amor de Deus, sempre surge essa pergunta, você vê que meu tom de voz mudou, eu fico desconcertado para não parecer que, como eu trabalho com isso profissionalmente, para não parecer que é isso que eu quero, não é isso. Busque um profissional que faça isso. Tá? Não estou falando isso por mim, estou falando, precisa haver, e eu trabalho com várias pessoas assim, precisa haver uma junção dessas 3 terapias. Uma junção, por quê? Porque a carga emocional, o que acontece com isso? A terapia cognitivo-comportamental pode ser analítico também, analítico-cognitivo, né? Botar analítico-cognitivo, que é através de uma conversa, fala, nós temos
os pastores, com terapeutas psicólogos, né, e ela está no medicamentoso, corretíssimo, ela, cognitivo comportamental, como eu falei, ela vai fazer com que você melhore sua vida, novas práticas, saúde, prática de esporte, né? O esporte ele gera serotonina. Por exemplo, eu estava quebrado, vou me recuperar só amanhã da vigília, quebrado, destruído, meu corpo, misericórdia. O que eu fiz ontem? Flexões, lá nos fundos da minha casa, abdominal, peguei peso, fiz exercício, destruído. Depois que eu fiz exercício, eu fiquei bem. Estava bem, preparei a palavra de hoje de noite, meu cérebro funcionando, e era isso que eu queria. Antes eu não conseguia apertar o ar no computador. Fui fazer exercícios. Por quê? Para gerar serotonina no meu corpo. Uma parte, meio, deixa eu te responder por completo. Essa prática de mudança de vida, ela vai confrontar diretamente com a carga emocional que a pessoa tem, né? Essa nova prática de vida vai confrontar essa carga emocional, mas não vai diminuir a carga emocional. Se essa pessoa parar com essa prática em algum momento, aquela carga emocional ou aquilo que está gravado no cérebro reptiliano vai continuar. Nós, pelo nosso entendimento, muitas vezes somos inconstantes, mas o cérebro reptiliano não. Ele vai continuar mandando aquela mensagem. Aí quando a pessoa para de fazer os exercícios, para de se alimentar, para com aquela prática boa na sua vida, bom, aquilo que está gravado que é ruim continuará. É isso que muitas pessoas entram em conflito e falam: a pessoa faz terapia durante vários anos e suicidou. É porque a pessoa provavelmente parou aquilo que estava fazendo de bom, mas a mensagem que está gravada ainda está lá. Onde entra reprocessamento generativo? Diminuição da carga emocional. Se diminui a carga emocional, a pessoa tem nova prática de vida, ok? E aí ela segue. O grande problema é quando isso acontece com muita gente, a pessoa tem uma diminuição da carga emocional, que lidar com aquilo que o nosso corpo já faz naturalmente, o terapeuta apenas mostra o caminho e estimula a acontecer. A pessoa fala: e não, está bem, sigo com a minha vida como era antes, não continua com uma vida boa. Que nova vida. Aí acumula novos traumas, daqui 6 meses, preciso de ajuda de novo. Eu falei: eu não queria nunca mais te ver. Tudo de novo, aí acumulou novos traumas. Percebe, gente? Pode continuar falando, eu te interrompi. Deixa só ela terminar, senão acho que ela vai perder a linha de raciocínio. Isso. Então, ela ajuda com isso, você faz terapia, psiquiatra, tudo isso. Talvez essa questão física de procurar uma atividade, isso ela não faz. Importantíssimo. Ela está doente. E eu estava pensando na hora de ser você falou sobre falta de vitamina. Importantíssimo. Ela não pode comer vários alimentos. Importantíssimo. E eu estava pensando nisso, bem na minha cara. Importantíssimo. A minha esposa, gente, tem falta de vitamina D. Andresa, ela fica mal, tá? Isso atinge eu ele. eu acho ela muito negativa. Então, a pessoa que carrega esse peso durante uma vida inteira, não tem como olhar lá para fora e falar assim: que dia maravilhoso, que som lindo, olha como os pássaros estão cantando, estão cantando aqui de novo. Não, porque aquela mensagem de dor, todas as mensagens de dor estão rodando na cabeça dela. Como é que ela vai ter uma visão de mundo positiva? Não vai. Provavelmente ela vai falar: por que você precisa se converter? Porque Deus cobra, a vida é uma prova, e você está na prova com Deus, então passa na prova dando glória a Deus. Eu tenho gente que só vê Deus como um grande Senhor com um chicote na mão. Eu falo: só porque a vida leva a enxergar dessa forma, e a relação dela com Deus acaba se tornando assim, tá? Deus é o carrasco, a vida é assim, ó céus, ó vida, nessa situação. Sim. Tá? São todas essas mensagens. Estou falando assim por alto. Pois não. Nós falamos de coisas, né, de negativo. Por exemplo, eu fiz minha faculdade, fiz a prova, não tinha terminado, fiz a minha prova, vou dar nota. Escrevi 8 pontos. Faltava 2 para passar. Fiquei mais um tempo, estudei, caí matando, fiz a prova, escrevi 8 pontos. Fiquei apreendido. Aí, depois daquele exercício, fiz a filosofia. Sim. Entrei na prova, tranquilinho.
na prova, fiz 38 pontos. Aí fiquei irritada. Aí, falando que eu estou, não, é mesmo, você é jovem, você tem tudo pela frente. Eu que já estou aqui, conforto para mim, é para a pessoa. Aí, falando na palestra, eu me lembrei, para mim, meus pais nunca me chamaram de burro. Minha mãe, meu pai nunca me chamaram de burro. Porém, eu tinha um tio para ou tentar beber ainda, até morrer. Aí eu estava falando com gente com 10 anos. Não está aí me atrapalhando hoje, não vai deu 40 pontos, pastor. Vamos lá. Olha, se é isso que está te atrapalhando, eu não sei. Porém, nós temos algo que está em nós chamado fator crítico. Isso é muito importante. Fator crítico. O que é o fator? Todos nós temos. O que é o fator crítico? Vamos supor que você esteja andando em Bangu, foi comprar as coisas de Natal. Alguém vira para você e fala assim, tá falando não, tá certo. Eu nem me conhece. Só fala, sabe, na rua, só corriqueiramente fala alguma coisa ruim de você. Você não te conhece, não sabe sua história, não sabe quem você é, você até olha, você diz, não sei nem quem é. Isso é uma segurança que nós temos, tá? É uma proteção que nós temos. Ok? Fator crítico é uma barreira entre o consciente e o inconsciente. Você não conhece ninguém, não conhece a pessoa, falou de você, você é feio, você é burra, gorda, sei lá. Sabe isso? Fator crítico. Não existe fator crítico para gente que tem relevância na nossa vida. Pai, mãe, tio, tia, madrinha, pastor, líder, alguém que seja relevante na sua vida, essa barreira some. Por isso que você falou importante, meu pai nunca me chamou de burro, mas tinha um tio, dependendo do nível de relação com esse tio, sim, pode ter algo entrado e isso ter sido como uma crença, o pessoal fala muito, é muito comum, crença limitante. Crença pode ter gerado? Gerou, não sei. Mas é bem possível que gere uma crença limitante em nós. Acaba acontecendo. Entendeu? Então, através desse fator crítico. Então, pai e mãe, aquilo que você fala, teve uma vez que eu falei alguma coisa para a Adriette, aquilo me doeu. Eu falei, quem tem o conhecimento e peca, o pai da consciência vai não, Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, pode acontecer sim. Mais alguém? Os irmãos. É possível, né? Tem como, depois de você passar por algumas situações traumáticas na sua vida, você hoje questionar essa situação e ressignificar e se recolocar na vida a ponto de entender que aconteceu foi naquele tempo você não pôde se defender, você não tinha como dar outras respostas, mas hoje você era uma mulher adulta, nem responder com uma cabeça, nem responder com o corpo. e pode ressignificar a sua vida e ter uma vida melhor. É possível isso? Essa é uma técnica terapêutica. Nós temos, mas muitas pessoas não têm força para fazer o que ela falou. Eu acho que é essa pergunta que eu gostaria de fazer, só que ela fez bem melhor do que não é? Não é forma. Fala para a Adriele, vai para apertar o meu boca. Minha filha, velho. Porque eu estou aqui trazendo, lembrando, mas hoje isso não me. Sabe? Vou falar de uma situação real que acontece com muitas mulheres. Muitas crianças, meninos e meninas, né? Mas mais com meninas, são molestadas por tio. Gente, eu sempre falei mal da figura do Papai Noel. Tá? Eu uso a figura do Papai Noel para mandar uma mensagem para a pessoa. Primeiro que é idolatria, mas tem um outro ponto. É um bom velhinho que entra na sua casa de noite, sem você ver, para deixar um presentinho para o seu filho, bota seu filho e sua filha no colo. Que o soco de cravo magado para a cabeça. Tá botar meu filho no colo? Dá presentinho? Tá bom. Tá voltando, vou voltar a ser crente. Desculpa, gente, foi um desvio rápido. Eu estou aprendendo a ser crente ainda. Voltando para cá, o que acontece? Pegando o gancho que a pastora falou, atendo muitas mulheres e um homem, a qual foram molestados na infância. E o molestador, aquele que molesta, ele sabe exatamente onde tocar na criança.
E dependendo de onde ele tocar e como ele tocar naquela criança mecanicamente terá algumas sensações. A criança não tem conhecimento, não sabe o que está acontecendo, acha que é o tio, a tia, o pai, o padrasto, ok? Mecanicamente aquela criança terá algumas sensações. Quando aquela criança cresce, ela provavelmente pode ter a certeza de que ela gostava. Eu também sou assim, eu não presto, eu gostava daquilo. Mas não, ela apenas teve uma sensação mecânica porque o molestador sabe exatamente onde tocar. E aí precisa dessa ressignificação. Você era uma criança, você não sabia, você não conhecia, você era alguém indefeso, você precisava de ajuda. Não era você o mal não estava em você, mas foi a pessoa que deveria cuidar de você, que fez o mal com você. Mas eu sentia mecanicamente, essa parte você não controla, você nem sabia. Aí pode entrar numa outra fase. Mas onde estava minha mãe, meu pai, que não cuidou de mim? Você vai ressignificando. Seu pai e sua mãe tinham confiança, eles também são inocentes. Você vai ressignificando. Você é uma pessoa, você venceu aquilo, você venceu tudo isso. Olha como você pode continuar, mas isso continua doendo. Mas assim como você não morreu, você continuará. Aí entra a parte cristã. Porque Deus é contigo. Mas por que Deus não me livrou daquela situação? Olha, Deus estava com você em toda aquela situação e não deixou que você morresse. E o Senhor preparou esse momento para que cuidasse de você, para que cuidasse dos sentimentos daquela criança. E você, ressignificação é uma técnica terapêutica que se faz. E fazendo isso com a terapia de reprocessamento generativo, só estou dando um reforço, quando a pessoa, muitas vezes, é por isso que eu falo primeiro para o psiquiatra, porque ver novamente pode causar um efeito avassalador. Mas aí tem maneiras de fazer com que a dor ela venha, precisa vir, tá? Ela venha devagar, até a pessoa ter condições de encarar aquilo de frente, ressignificando, tem um efeito maravilhoso. A pessoa já atendi homens que tinham a certeza de que eram gay. Não sou casado, mas eu sei que eu sou gay. E aí faz o tratamento e a explicação e a ressignificação. O pessoal, não, eu não sabia, nem sabia o que estava acontecendo. Eu já fui, olha só, eu detestava o Padre Miguel. Primeiro, minha mãe saiu de casa e na minha cabeça ela me abandonou. Ela estava fugindo do meu pai, queria matá-la, mas na minha cabeça ela me abandonou. Foi para onde? Padre Miguel. Eu detestava o Padre Miguel. Minha mãe tinha cabelo de careca longo, gostava de samba, andava com as maquiagens esquisitas. Aí eu falo, quando eu falo com as mulheres lá, falei, para mim todas as mulheres de Padre Miguel andavam de salto alto assim, aquele vestido de couro. Por quê, gente? Porque minha mãe andava assim. Eu detestava o Padre Miguel. Por isso, e depois eu fui lembrar que quando eu tinha cerca de 15 anos, minha madrinha mandou, junto com meu primo, o senador Camará, até Padre Miguel, naqueles prédios que tem ali, para pegar um dinheiro com um padre dela, que era um pastor antigo. Na casa, esse pastor estava lá de short, sem camisa, que ele fez, pegou a minha mão e passou nas partes íntimas dele. Eu esqueci disso. Eu esqueci. Eu só fui tratar disso adulto. Isso veio assim para mim. Pum! Aí eu já sabendo do processo, trabalhei em mim mesmo. Né? Aí veio aquela sensação toda, vômito, nojo. Só que eu não sabia por que eu não gostava daqueles prédios de Padre Miguel. Aqueles prédios, assim, eu não gosto desses prédios. Onde o homem morava? E ele ainda era pastor. Meu Deus! Ele era um pastor assim mesmo. Percebe como a nossa mente funciona? Percebe como é? Nós precisamos desse cuidado. Precisamos nos cuidar. Ok, gente? Agora, para encerrar de fato, pastor, me perdoa. A culpa são deles. No meu caso, é bom não ter uma terapia. Porque eu vou fazer prova de novo. Oi? Pela primeira vez, eu estou com medo, vou fazer a prova. Tá, tem um negócio chamado, a nossa capacidade, toda a criação tem. Nós temos algo que Deus nos deu chamado resiliência. Toda a criação tem. Se você for embrumadinho, você vai ver a natureza vencendo tudo aquilo que aconteceu. Ok? Então, entendo que essa palavra resiliência é a capacidade que nós temos de meio que renascer,
ou, sabe, se levantar depois de uma grande crise, de uma grande dificuldade, de uma grande provação. Então você sendo uma mulher resiliente, sabendo que Deus é contigo, que você pode buscar a Deus, que sua pastora está com você, os irmãos e as irmãs estão com você, você pode se levantar e perceber aquilo que você foi mal na prova e se dedicar com foco, com mais afinco, aquela parte da matéria, principalmente, aquela parte que você não sabe, tendo a certeza de que você é uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que vai conseguir, uma pessoa resiliente, que não desiste, porque para muitos pode parecer que tentar 2, 3, 4 vezes é uma vergonha, mas não, para você é a perseverança, e você tem fé que você conseguirá fazer aquilo, você vai se esforçar, principalmente naquela matéria que você não conseguiu, com foco, com determinação, comer, se dedicar mais horas àquela matéria, tirar aquele tempo, aquela janela de tempo, para estar fixamente trabalhando aquilo com você, em você, tendo a certeza de que você vai conseguir, seja na vez que for, em que Deus está contigo, que você conseguirá, porque aquelas palavras que foram ditas de formas levianas, por uma pessoa ignorante não quer dizer que seja grosso, né? Ignorante que não sabia fazer isso com uma criança, é prejudicial, mas hoje você sabe que é uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher que no meio dos jovens se propõe a estudar, dando exemplo para outros, dando exemplo bom de perseverança, não só para eles, como para outros, você conseguirá. Você conseguirá. Amém. 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 Eu entendo, pastor, porque é a primeira vez que eu estou com medo, não queria escrever, e aí eu fiquei com raiva de mim. Conseguirá. Busque tudo isso que eu falei. Se você puder buscar uma terapia, buscar alguém também, sempre é bom, gente. Eu também faço, Nós precisamos, pastores e pastoras, precisamos. Tudo bem? Então vou pedir para vocês agora se desvincular de tudo que estiver na sua mão. Vou ensinar o que a irmã. Quem não esteve lá comigo naquele sábado? Quem não esteve, levanta a mão. Não estiver. Então, vou ensinar algo muito fácil. Né? É uma sensação parecida com amamentar. Nós que não damos de mamar, nós vamos sentir também. É a respiração. Se você estiver passando por uma situação que te gerou extrema ansiedade, fazer isso é muito bom. E a nossa irmã, ela fez porque estava passando por uma situação. Ela falou, essa semana eu fiz 2 vezes, não foi? Eu faço todo dia. Todos os dias. Eu faço todo dia. Eu digo para as pessoas, faça isso 3 vezes ao dia. Ao acordar, depois que você almoçar, antes de dormir, pega 15 minutos e faz direto. Só há benefícios. No que consiste isso? Consiste em você ter a possibilidade de quebrar a sequência da adrenalina. Eu já fiz isso com uma mulher que o genro dela tinha acabado de morrer. Eu pregaria no aniversário da igreja. Fui convidado a pregar no aniversário da igreja. Naquele dia o homem morreu no campo de futebol, no domingo. E eu estava à noite, né, na casa de uma irmã da igreja, e ela também estava passando, pediu medicamento, mas eu queria mostrar algo para aquela família, por isso que eu pedi. Falei, espera aí, segura o medicamento aí, não toma ainda não. Eu queria mostrar isso para eles na prática, sabia o que estava fazendo naquela hora. Não estou incentivando a ninguém não tomar medicamento, ok? Eu só queria mostrar algo para eles naquela prática, que eles poderiam fazer além do medicamento, tudo bem? Então, no que consiste essa respiração? Você pode fazer sentado, deitado, dirigindo, varrendo, qualquer coisa durante o culto. Eu estava fazendo agora há pouco antes de vir para cá, todas as vezes que eu vou à frente, vou falar, eu fico nervoso, é normal, isso não sai de mim, eu fico tranquilo também, porque eu sei que vou ficar. Estava fazendo ali, e uma hora eu disse assim, o que eu estou fazendo? Estou oxigenando o meu cérebro. Quando você está ansioso, você respira rápido. Não vai muito oxigênio no teu cérebro, você pode ter dor de cabeça. Mas quando você para respirar da forma como eu vou te mostrar agora, o primeiro momento pode ser muito incômodo para alguém que é muito ansioso, mas se você insistir, você quebra a barreira daquilo que está registrado. No que consiste? Respirar fundo, pelo nariz com a boca fechada. Só fazer isso 10 vezes. Se você estiver sentada, com a mão assim, é melhor, porque você está abrindo a sua caixa torácica. Se você estiver deitada na tua cama, com a luz, lembra lá que a luz estava apagada? Lembra, gente? Tinha uma musiquinha? Aí é ideal, deitada na sua cama, a luz apagada, com a mão assim,
fizer, excelente. Mas da maneira como você estiver durante o dia, se você fizer, você terá resultado. Então vamos lá? Vamos fazer 10 vezes. E aí, eu quero ensinar uma coisa para você. Foi o que eu acabei de fazer com ela aqui. Não foi de forma liviana. Lembra que eu falei que nós temos o fator crítico? Se alguém ficar mandando palavras ruins para você, aquilo, se não for alguém conhecido, você tem uma defesa. Mas se for alguém conhecido, entra. A palavra ruim entra. Assim como a palavra ruim entra, se a palavra ruim entra, a boa também. O que vocês fizeram quando eu mandei uma palavra para ela? Amém, amém. Dá um amém. É isso para lá, irmã. A gente começa é isso mesmo, é isso aí. Mas vamos lá. Quando eu estou mal também, não estou legal, eu cito para mim o Salmo 46 no espelho. Eu sei que a palavra boa é. Então vamos lá. Vamos lá? Todos juntos. Puxa o ar bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Cadenciar. Eu estou vendo uma coisa aqui, não vou falar. Essa dela, essa nossa, é só para quem sabe. Quem sabe, sabe. Os entendedores entenderão. Uma ovelhinha aqui. Vamos lá, vamos respirar fundo? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Solta tudo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Eu vou pedir para quem está de olho fechado, olhar lá para a ponta da cruz. Puxa pelo nariz, olha para cá, fixamente. Solta pela boca. Lá na ponta, lá em cima. Sem virar a cabeça. Fica assim, ó. Puxa pelo nariz, com os olhos abertos. Olha para a ponta da cruz. Solta pela boca. Fixamente lá para a ponta. Puxa bem fundo pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Solta pela boca. Mais uma. Vai sentindo o seu corpo relaxar enquanto você solta pela boca. Vai olhando fixamente, tentando buscar. Quando você respira, puxa, solta pela boca. Quando seus olhos forem cansando, feche os olhos enquanto você respira. Seus olhos forem cansando, só fecha os olhos tranquilamente, solta pela boca. O olho for pesando, obedeça, vai fechando os olhos enquanto você respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vai fechando seus olhos, vai sentindo essa tranquilidade, uma paz. Vai sentindo o seu coração se acelerar. Quando você fechou os olhos, fecha os olhos para obedecer agora, solta pela boca. Isso. Tenta se imaginar agora você deitada na sua cama, deitado na cama. Um dia onde você não tem a obrigação de levantar da sua cama. Você não tem a obrigação de levantar. Está tudo bem. Tenta se ver numa situação de extrema tranquilidade, você deitada, com sono, e seus olhos muito pesados, enquanto você respira. Tenta se ver como se seus olhos perdessem completamente as forças. Imagine até como se uma cola colasse os seus olhos enquanto você respira. E além dessa cola estar nos seus olhos vão perdendo totalmente a força. E essa tranquilidade vai tomando conta de todo o seu corpo. Da mesma forma que seus olhos estão pesados, todo o seu corpo vai ficando bem tranquilo. Seu corpo vai ficando relaxado, muito relaxado quando você respira, extremamente relaxado. E os seus olhos estão muito pesados, muito pesados. E você está deitada na sua cama, em paz, tranquila. Tenta se ver nessa situação, enquanto você está extremamente tranquilo, muito bem. E nesse momento, você começa a sentir essa tranquilidade percorrer todo o seu corpo. E sentir essa paz, os seus ombros
Parece que vão até cair. Deixa ele cair. É interessante que agora seus braços começam a perder as forças enquanto você respira. Você não precisa erguer os seus braços porque você está num momento de muita tranquilidade, muita paz. Muito bem, muito bem. Eu vou pedir para você agora abrir e fechar os olhos ao meu comando 3 vezes. Abra os olhos, feche os olhos. Muito bem. Sinta seus olhos pegar mais pesado. Muito bem. Abre os olhos, feche os olhos. Muito bem. Mais pesado, mais tranquilo. Abre os olhos, feche os olhos. Muito bem. Sinta essa tranquilidade agora. Sinta essa paz. Como se você estivesse num lugar muito, muito tranquilo. Uma brisa suave passa pelo seu rosto e todo o seu corpo vive essa tranquilidade. Muito bem? Quando eu falar pode abrir os olhos, você abre os olhos se sentindo muito suave, muito tranquilo. Abre os olhos agora. Onde você está? Deu sono? Como é que está seu corpo? Como é que você está? Tranquilo? Viu? Viu? Respiração, levando o citocina para o nosso corpo, que nos deixa tranquilo, usando a nossa imaginação de um ambiente tranquilo. Se você usa a sua imaginação, você leva essa mensagem para o seu cérebro, ouvindo um tom de voz baixo, te conduzindo a palavras agradáveis, vai gerar isso em você. Poxa. Oi? Você fala baixo assim mesmo? Sim. Sim. Ok? Você vai dormir com mais facilidade. Você tiver insônia, eu tomo remédio para dormir. Não estou falando para ninguém parar de tomar remédio. Eu estou falando, respire desse jeito durante 15 minutos e você vai dormir com maior facilidade. Quanto mais você praticar isso, por isso, por que eu falo para fazer isso 3 vezes ao dia? Porque quanto mais você pratica, mais ocitocina gera no teu corpo e vai combater a adrenalina que está deixando você mal. Pois não. Eu não como? Sim. Isso. 3. Sim. Segunda. Viu? Maravilhoso. Ela está dando testemunho do que ela usou, estava ficando nervosa por uma situação que estava indo no médico. Ela usou, falou, ela deu uma mensagem para ela mesma: calma, porque eu vou respirar. Olha o que ela falou para ela. Então, coisa boa gera isso dentro de nós. Ela tem o conhecimento, fez, melhorei. Entende, gente? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é uma maneira de você se defender, ok? E, além disso, busque o tratamento, busque o médico e busque melhorar a sua vida, a igreja, tudo aquilo que foi dado. Tudo bem? Muito obrigado. Não vou tomar mais um tempo, tá? Aquele dia eu precisava de todo esse tempo para fazer isso tudo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Pastora, por favor.